E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, ao se deparar com o corpo inerte do galerista Leonardo, a Luma ficará em choque, tendo certeza de que o Molina e a Mércia foram os verdadeiros culpados e por isso fizeram uma queima de arquivo de forma assustadora. Em seguida, a Luma ouvirá o barulho das sirenes da polícia, que estarão prestes a chegarem no local. Em um ato de desespero, ela mexerá no corpo do homem a fim de descobrir mais alguma coisa. E será nesse momento que, ao revistar os bolsos dele, ela se deparará com uma coisa chocante que fará destruir os bandidos de uma vez por todas, de forma surpreendente. Esperta, a Luma guardará consigo o que terá conseguido e, em seguida, será levada até a delegacia, onde irá prestar depoimento. O que acontecerá logo depois causará uma verdadeira reviravolta, que deixará o público de queixo caído. Agora, antes de continuar, já deixe seu like no vídeo. Se você gostaria que a Luma desmascarasse o Molina e a Mércia. Tudo poderá acontecer assim que o ambiente parecerá girar ao redor de Luma, no momento em que seus olhos pararem sobre o corpo imóvel de Leonardo. A princípio, ela não acreditará no que estava vendo. Ela respirará fundo, enquanto tentará negar a realidade que estava bem diante dela. Não pode ser, murmurará, dando um passo hesitante em direção ao galerista. Ela se ajoelhará ao lado do homem, as mãos tremendo enquanto tentava balançá-lo levemente pelos ombros. Leonardo, acorda, isso não tem graça, dirá ela com a voz vacilante, como se esperasse que ele estivesse brincando com ela. Mas conforme os segundos se passarem e nenhuma resposta viesse, a ficha começará a cair. O homem realmente estava sem vida. Não, isso não pode acontecer, exclamará ela desesperada, tentando verificar sinais de respiração. A Luma começará a ceder ao desespero e, ao se mover apressadamente, sua mão acabará esbarrando em algo dentro do bolso de Leonardo. Um pequeno objeto escorregará para fora e cairá no chão com um ruído abafado. A Luma regalará os olhos e instintivamente pegará o item antes que qualquer pessoa pudesse ver. Ao segurar, perceberá que se tratava de um pequeno celular. Antes que pudesse processar melhor o que estava acontecendo, sirenes começarão a ecoar do lado de fora da galeria. O som dos carros de polícia cortará o silêncio. Luma se levantará de imediato, os olhos arregalados. Não agora, sussurrará, tentando encontrar uma saída. Mas antes que pudesse dar qualquer passo, a porta da galeria será arrombada com força. 2 policiais armados entrarão rapidamente, seguidos pelo delegado responsável pelo caso. Os 2 apontarão as armas para ela e um dos agentes gritará: "Mãos onde eu possa ver, agora!" O coração de Luma quase sairá pela boca. Não, vocês não estão entendendo. Eu tô ajudando ele.
exclamará ela, erguendo as mãos no ar. Mas nada adiantaria. Os policiais cercarão o local rapidamente, enquanto um deles se aproximará do corpo de Leonardo e confirmará o óbito. Delegado, ele não resistiu. O olhar severo do delegado se voltará para Luma. Senhorita, você está presa em flagrante pela suspeita de envolvimento nesse caso. Tem o direito de permanecer calada. Os olhos da jovem se encherão de lágrimas e indignação. Mas isso é um absurdo! Eu não fiz nada. Eu cheguei aqui e ele já estava assim. Vocês estão cometendo um erro gravíssimo. O delegado se manterá impassível. A partir de agora, tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Vamos? Sem ter escolha, a Luma sentirá o frio das algemas se fechando em seus pulsos. Ela será escoltada para fora da galeria, sentindo os olhares curiosos de algumas pessoas que começavam a se aglomerar do lado de fora. Assim que chegarem ao prédio da polícia, a jovem será escoltada até uma sala de interrogatório. Minutos depois, o delegado entrará na sala, segurando uma pasta com documentos. Ele se sentará do outro lado da mesa e analisará a jovem por um momento, antes de cruzar os braços. Ora, vamos ver. Você sabe por que está aqui, não é? Questionará ele com um olhar duro. Luma cerrará os punhos sobre a mesa. O que eu sei, delegado, é que eu fui acusada de algo que eu não fiz. Responderá ela sem hesitar. O delegado abrirá a pasta e folheará alguns papéis. O fato é que você foi a última pessoa vista com o Leonardo. E pelo que apuramos, houve uma discussão entre vocês um dia antes do ocorrido. As câmeras de segurança da galeria registraram o momento em que você o pressionava contra a parede, visivelmente alterada, Dona Luma. A Luma gelará, arregalará os olhos, sentindo um nó se formar na sua garganta. Mas isso é um absurdo! Eu não ameacei o Leonardo. Eu só estava tentando conseguir informações sobre as obras de arte que foram roubadas da minha mãe. Eu sabia que ele tinha comprado algumas delas. Sua voz sairá firme, mas carregada de indignação. O delegado levantará uma sobrancelha. E posso saber por que você queria essa informação, senhorita Luma? A Luma respirará fundo, tentando conter a raiva. Porque essas obras, senhor delegado, foram roubadas do espólio da minha mãe. Cecília é seu nome. Elas foram levadas de mim por um homem que falsificou documentos para vender elas sem a minha autorização. O Leonardo, ele sabia de algo. Ele estava prestes a me contar quem era o verdadeiro comprador quando tudo aconteceu. Sua voz falhará no final, mas ela manterá a postura. O delegado a encarará por um instante, avaliando cada palavra dita por ela. Ele então soltará um suspiro e fechará a pasta. Certo, vamos apurar essa informação, mas enquanto isso você está liberada, por enquanto. Se precisar viajar ou sair da cidade, precisa nos comunicar. Você ainda está sob investigação. A Luma sentirá um peso sair de suas costas. Sem dizer mais nada, ela se levantará e será acompanhada até a saída da delegacia. Enquanto isso, em um cômodo luxuoso e discretamente iluminado, Molina observará os valores que tinha roubado.
Ele segurará uma taça de vinho entre os dedos, girando lentamente o líquido escuro, enquanto um sorriso satisfeito surgirá em seus lábios. Eu nunca pensei que fosse tão fácil me livrar de 2 coelhos com uma única cajadada só, dirá ele satisfeito, apreciando cada detalhe. O idiota do Leonardo achou que podia me trair e sair impune. E a Luma? Essa mimada nunca deveria ter se metido onde não devia. Agora tá lá, sendo investigada, enquanto a justiça faz o trabalho por mim. A Mércia, sentada em uma poltrona próxima, cruzará os braços e o encarará com uma expressão carregada de irritação. Você é péssimo, Molina. O que você fez com aquele pobre coitado foi cruel. O Leonardo só estava tentando salvar a própria vida. Mas você não teve um pingo de piedade. O criminoso soltará uma risada baixa, se virando para encarar ela. Desde quando você tem pena de gente que não vale nada, Mércia? Você já viu isso acontecer antes e nunca se incomodou. Agora quer bancar justa? Não me faça rir. A vilã desviará o olhar desconfortável. Não é sobre o Leonardo, é sobre a Luma. Você sabia que ela ia acabar envolvida nisso e mesmo assim fez questão de ferrar a garota. Você não cansa de jogar sujo? O Molina revirará os olhos e se aproximará dela, pousando a taça sobre a mesa de vidro. A Luma se colocou nessa situação sozinha. Se tivesse ficado quieta no canto dela, nada disso teria acontecido. Agora, ela que se vire. A Mércia soltará um suspiro impaciente. Ela vai precisar de um advogado. O mafioso estreitará os olhos. Eu espero que você não esteja sugerindo que vai ajudar ela. Responderá com um tom cortante. Porque se estiver, pode esquecer. Eu não quero você metendo as mãos nisso. A Mércia se levantará rapidamente, colocando as mãos na cintura. Vem cá, e desde quando você manda em mim, Molina? O homem avançará um passo, reduzindo a distância entre eles. Desde que nós dois temos muito a perder. Você sabe que se a Luma sair dessa e descobrir alguma coisa, todo o nosso plano pode acabar. Então, faz um favor pra mim e fica fora dessa. A vilã morderá os lábios, frustrada. Ela sabia que o Molina não voltará atrás em suas decisões. Você só pensa em si mesmo. Sempre foi assim. Disparará, o encarando com desprezo. O mafioso apenas sorrirá, pegando novamente a taça de vinho e caminhando até a mesa. Ele deslizará os dedos sobre uma das molduras douradas, analisando a obra com uma expressão satisfeita. E olha só o resultado. Você já viu um plano tão perfeito como esse? Ele erguerá a taça em um brinde solitário. Não sobrou uma única prova que possa me desmascarar ou provar o golpe das obras de arte. Foi tudo destruído e ninguém vai conseguir ligar isso a mim. O Molina se sentará relaxado, tomando um gole de vinho. O que o Molina jamais poderia imaginar é que naquele momento, a Luma possuía a chave para destruir todo o império criminoso que ele havia construído. Guardado com cuidado dentro de sua bolsa estava um celular reserva que o Leonardo possuía. Era um aparelho que ele provavelmente usava
para manter contato com os compradores das obras roubadas. Disposta a acabar de vez com esse mistério, a Aluma decidirá ir até o funeral do galerista. A cerimônia será discreta, realizada em uma capela pequena, iluminada por vitrais coloridos. Algumas pessoas estarão presentes. O clima será pesado e carregado de pesar e desconfiança. A jovem entrará no local de maneira discreta, sem chamar atenção, mas logo notará algo que prenderá sua atenção. Perto do caixão havia um homem que chorava muito. O rosto estará coberto pelas mãos trêmulas. Sua dor era visível, respiração ofegante, como se tivesse acabado de perder o chão. A Aluma, sentindo um aperto no peito, se aproximará com cautela, sem querer invadir o espaço dele, mas com a necessidade urgente de entender quem era aquele homem e por que estava tão abalado. Oi, meus sentimentos, dirá ela suavemente ao ficar do lado dele. O rapaz erguerá os olhos avermelhados e a encarará por um momento, como se tentasse reconhecer quem era ela. Ele engolirá em seco antes de responder. A voz estará rouca pelo choro. Obrigado, eu só não consigo acreditar que o Léo se foi. A ficha cairá para a Luma naquele instante. E você era muito próximo dele? Perguntará, tentando manter o tom respeitoso. O homem assentirá, apertando as mãos uma contra a outra para conter o tremor. Eu sou o Alan. O Léo, ele era meu marido. Sua voz falhará ao final da frase e ele desviará o olhar, encarando o caixão mais uma vez. Ele nunca mereceu isso. Eu sei que tem algo de errado. Eu sinto que isso não foi um assalto ou um crime qualquer. Eu sei que tem algo por trás disso, mas ninguém quer ouvir. A Luma sentirá um arrepio percorrer sua espinha. Alan estava certo e ela precisava dele. Com o coração acelerado, a jovem respirará fundo antes de continuar. Alan, eu acho que eu posso te ajudar, mas para isso eu preciso da sua ajuda também. O Leonardo, ele estava envolvido com algo muito perigoso. E eu tenho motivos para acreditar que ele sabia demais. Se a gente trabalhar junto, talvez a gente consiga descobrir o que realmente aconteceu com ele. O viúvo do galerista a observará por um momento, seu olhar analisando cada detalhe do rosto dela. Então, finalmente, ele assentirá. Tá, me diz no que eu posso ajudar. A Aluma saberá que aquela aliança inesperada poderia ser a peça que faltava para virar o jogo. O clima pesado do funeral ainda pairava no ar, quando a Aluma e o Alan se afastaram para um canto discreto da capela. O viúvo do galerista ainda enxugava algumas lágrimas, mas agora parecia mais atento e determinado. Luma segurava sua bolsa com força, sentindo o peso do celular que pegou do corpo de Leonardo. Alan, o Leonardo deixou algo comigo antes de tudo isso acontecer. Eu procurei ele um dia antes e no dia que ele faleceu, eu fui a pessoa que encontrou ele. Foi quando isso caiu e eu guardei. Começará a Luma, tentando manter a calma.
Então, eu não sei o que tem aqui dentro, mas eu acho que pode ser importante. Ela abrirá a bolsa e retirará o celular reserva, mostrando para o Alan. Alan arregalará os olhos ao ver o aparelho. Esse é outro celular do Léo, dirá ele, pegando o objeto das mãos dela. Ele sempre manteve os dois. Esse aqui era o que ele usava para as transações mais delicadas. A Luma o observará atentamente. Delicadas como, Alan? Questionará, cruzando os braços. Alan, então, suspirará antes de desbloquear o celular. Como as negociações com compradores de arte poderosos. O Léo, ele sempre falava sobre um cliente muito influente. Era um que procurava sempre manter tudo em sigilo. Se eu não me engano, o nome dele era Julius Ayer. A jovem sentirá um arrepio percorrer a sua espinha. Peraí, você tá falando Julius Ayer? Repetirá, sentindo a ficha cair. Seu coração acelerará. Pera, eu conheço esse nome. Ele é o dono do grupo Ayer, que acabou de fechar uma parceria milionária com Albacoa. O Alan franzirá a testa. Peraí, então isso significa que ele estava envolvido com o resort também? A Luma fechará os olhos por um instante, sentindo o peso da descoberta cair sobre os seus ombros. Caramba, isso explica tudo. O Molina e a Mércia, eles estavam desesperados para que esse contrato acontecesse. Eu sabia que tinha algo podre nisso, mas eu nunca imaginei que fosse tão grande. Ela então puxará o celular das mãos de Alan e começará a mexer nos aplicativos, bisbilhotando todas as coisas e procurando mais pistas. Se o Leonardo usava esse aparelho para falar com Julius Ayer, então deve ter alguma prova aqui dentro. Ela então começará a acessar a pasta de mensagens. E em segundos, uma enxurrada de conversas aparecerá na tela. Eram conversas detalhadas sobre as obras de arte, transferência de valores milionários e até mesmo mensagens diretas de Julius Ayer, discutindo estratégias para lavar dinheiro por meio das transações. Cada linha de texto era uma bomba prestes a explodir. Alan engolirá em seco ao ler algumas mensagens. Caramba, isso é muito maior do que eu pensei. O Léo realmente estava lidando com criminosos de alto nível. A Luma respirará fundo. E agora, Alan, nós temos provas para destruir todos eles. O Julius Ayer é o laranja por trás do Molina e da Mércia. Todos estão envolvidos. Com essas mensagens eu posso entregar tudo para a polícia. Alan assentirá. Você tem que fazer isso. O Léo pode ter partido, mas pelo menos ele deixou uma chance de acabar com esses canalhas. Na manhã seguinte, a Luma entrará na delegacia com passos firmes, determinada a virar esse jogo. O delegado a observará com curiosidade, assim que ela se sentar na sua frente. Então voltou rápido? A senhorita tem algo mais a dizer sobre o caso? A jovem
retirará o celular de dentro da bolsa e o colocará sobre a mesa. Eu, na verdade, tenho algo a entregar, delegado. Isso aqui é o celular reserva do Leonardo. E nele tem todas as provas que vocês precisam para prender os verdadeiros culpados. O homem erguerá uma sobrancelha e pegará o aparelho, analisando a tela. Assim que começar a ler as mensagens, sua expressão mudará completamente. Ele trocará olhares com os outros agentes na sala e se levantará bruscamente. Meu Deus, isso aqui é grande demais. Tem nomes, valores, datas. É um escândalo de proporções gigantescas. A Luma cruzará os braços. Tá, mas e agora? Isso já é o suficiente para acabar com eles? O delegado assentirá, já pegando o telefone para dar ordens à sua equipe. Com isso, nós temos tudo o que precisamos. Vamos prender Julius Ayer e a CEO do grupo Albacoa, Sra. Mércia, ainda hoje. Horas depois, o noticiário estourará com as manchetes bombásticas. O grupo Ayer estava sendo investigado por crimes financeiros e Julius Ayer havia sido preso preventivamente. No mesmo instante, Molina e Mércia tentavam fugir do país, mas serão capturados pela polícia do aeroporto. A Luma assistirá tudo pela televisão, sem conseguir conter a emoção. A Luma teria feito a justiça e Alan aparecerá ao lado dela, segurando sua mão com um sorriso aliviado. Você conseguiu, Luma. E agora? Você gostaria que a Luma tivesse um final feliz? Ela deveria terminar a novela ao lado do Mavi, do Rudá ou do Rhodes? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Então aproveita, clica nele para assistir e se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!